Boa tarde, aliás, bom dia. Já levamos longas horas, já me sinto na tarde. Cumprimentar, antes de mais, o Sr. Francisco Assis, Presidente do Conselho Económico e Social, e a Doutora Ana Drago, Conselheira Relatora do parecer, que nos traz aqui sobre as conclusões da natalidade em Portugal, uma questão política, económica e social. Muito obrigada por estarem presentes. É um prazer recebê-los nesta vossa casa e passo a palavra, presumo, ao Sr. Francisco Assis. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Para nós, para mim e seguramente para a doutora Ana Drago também é um prazer regressar aqui a esta casa, onde passamos há alguns anos, ainda que em grupos parlamentares diferentes. Por acaso nunca tivemos oportunidade de ter qualquer debate um com o outro nessa ocasião. Mas eu queria só brevíssimas palavras, depois pediria à doutora Ana Drago, porque foi de facto quem coordenou todo este processo, que conduziu à elaboração do documento que nós tivemos oportunidade de enviar a todas as senhoras e os senhores deputados, mas quis aqui estar presente, em primeiro lugar, pelo respeito que merece o Parlamento e, em particular, esta Comissão e pelo trabalho que tem desenvolvido e pela relação que mantém connosco. De resto, quero salientar que o Parlamento tem, nos últimos meses, tem acentuado a sua relação com o Conselho Económico e Social, temos tido oportunidade de manter vários contactos. Houve um grupo parlamentar, em concreto, que nos solicitou mesmo a elaboração de um parecer, no caso, sobre a violência doméstica. O grupo parlamentar em questão foi o grupo parlamentar do PS, mas eu quero aqui dizer, naturalmente, que nós estamos abertos a solicitações de todos os grupos parlamentares e dos deputados de partidos que não têm grupo parlamentar e que teremos todo o gosto em corresponder a solicitações que nos façam sobre temas que tenham que ver com questões económicas e sociais. Portanto, temos total abertura para isso. Em relação a este parecer, é um parecer de iniciativa, é uma coisa que nós também estamos a iniciar nesta fase, que é o SES está a apostar muito em pareceres de iniciativa própria sobre temas que consideramos de interesse nacional. O primeiro foi este, estamos agora a fazer um sobre a produtividade, coordenado pelo professor Fernando Alexandre, um outro sobre a saúde, coordenado pelo professor Adalberto Campos Fernandes. O primeiro foi este, precisamente, e eu pediria de imediato à doutora Ana Drago que procedesse à apresentação do mesmo e depois, se necessário, haverá naturalmente lugar a respostas. Muito obrigado. Só uma pequena precisão, tem no total 10 minutos para a apresentação. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou tentar não tomar demasiado tempo aos senhores deputados. Agradeço muito a solicitação para estarmos aqui para apresentar o trabalho que fizemos, aliás, por iniciativa do Sr. Presidente, que nos pediu que nos dedicássemos a uma análise sobre a questão da natalidade. Na verdade, o Conselho Económico e Social já tinha tido, noutros diferentes momentos, alguns debates sobre a questão da natalidade, ainda durante a anterior presidência. É uma matéria, certamente, que diferentes forças políticas, várias organizações sociais têm vindo a acompanhar. Eu queria só precisar que eu acho que nós fizemos talvez um relatório um pouco demasiado extenso, mais se calhar até do que deveria ser, se calhar para uma leitura mais rápida ou mais fácil, mas perceber que ele resultou de um trabalho coletivo das diferentes organizações que estão presentes no Conselho Económico e Social. Ele não é, em certo sentido, um estudo científico, mas, obviamente, beneficiou muito daquilo que é o saber que as várias organizações que estão representadas no SES têm sobre a sociedade portuguesa e os diferentes obstáculos que hoje as novas gerações enfrentam em relação àquilo que são os seus desejos de natalidade, e recorremos também, obviamente, a muito do que é o conhecimento científico, de especialistas, de estudos que têm vindo a ser feitos, e a partir daí procurámos, enfim, detalhar aquilo que nos pareciam os principais obstáculos que hoje as novas gerações enfrentam para fazer face aos seus desejos em matéria de constituição de família, e fizemos também um conjunto de recomendações políticas que, obviamente, a nossa esperança é que sejam lidas pelas diferentes forças partidárias e que possam resultar, na verdade, em políticas públicas que auxiliem os residentes em Portugal a poder ter o número de filhos que desejam.
Todos nós sabemos que a questão da natalidade tem vindo a alterar-se, enfim, no contexto da Europa ao longo das últimas décadas. Há uma transformação de valores, de atitudes em relação à forma da família e, portanto, nós vemos em todo o contexto europeu que há uma redução significativa do número de filhos ao longo das últimas 3 ou 4 décadas, mas também é perceptível, em particular se olharmos para os países do sul da Europa, que a grande crise financeira de 2008 e depois os impactos da crise do euro nas políticas e no contexto em particular da zona euro, tiveram consequências no número de filhos que as famílias tiveram a partir daí. Portanto, nós vemos claramente que a Europa do Sul, em particular Portugal, em 2013 e 2014, tinha a taxa bruta de natalidade mais baixa do conjunto da zona euro. E isso coloca a sociedade portuguesa vários desafios. O desafio do envelhecimento, o que é que isso significa também na recomposição de políticas públicas ao nível da saúde, o acompanhamento na habitação a uma população particularmente envelhecida. Temos certamente desafios ao nível do mercado de trabalho e temos desafios que têm vindo a ser discutidos ao nível da sustentabilidade da segurança social. Mesmo assim, nós no Conselho Económico e Social entendemos que para estas matérias provavelmente há outras soluções políticas que têm vindo a ser discutidas na sociedade portuguesa, formas de financiamento da segurança social, o recurso à migração no campo do mercado de trabalho, mas o que nos parecia significativo e que vinha dos inquéritos realizados pelo INE é que em Portugal a maioria dos inquiridos nos dizia que havia uma disparidade significativa entre o número de filhos que têm e o número de filhos que desejavam ter. E a família é um espaço de realização pessoal e emocional e, digamos, que um dos direitos e liberdades centrais numa sociedade democrática. E, portanto, responder a esta aparente dificuldade da maior parte dos homens e mulheres em ter o número de filhos que, na verdade, gostariam de ter, parecia-nos um debate fundamental. E procurámos identificar algumas linhas fundamentais a partir até de muitas das discussões que tivemos com os especialistas sobre esta matéria de natalidade. E identificámos 3 ou 4 áreas que, na verdade, abarcam dificuldades que têm não uma década, mas talvez 2 décadas na sociedade portuguesa. Eu diria que a primeira são as formas de inserção no mercado de trabalho, ou seja, nós temos hoje dados consistentes que nos mostram que há uma dimensão geracional ao nível da precariedade no mercado de trabalho, que dura não apenas desde a grande crise financeira, mas na verdade quase desde a entrada no euro. Ou seja, é óbvio que entre os 18 e os 24 anos nós temos um número significativo de jovens que estão no mercado de trabalho com contratos não permanentes, mas o problema é que isso prevalece nas idades até praticamente aos 39 anos, ou seja, no coorte entre os 35 e os 39 anos ainda há 1/3 dos trabalhadores que estão no mercado de trabalho com contratos não permanentes. E isto parece criar uma dificuldade das pessoas fazerem projetos de longo prazo ao nível da constituição da família. Juntam-se a isto dimensões que vão crescendo também na sociedade portuguesa com a flexibilização do trabalho, dos horários desregulados e ainda uma dimensão importante que é a dimensão da desigualdade entre homens e as mulheres na repartição não só da precariedade, mas também na vivência destes mesmos horários desregulados. E a discussão que temos hoje sobre o recurso ao teletrabalho, que é uma dimensão interessante sobre transformações no campo do trabalho, mas todos os estudos que temos a nível europeu apontam que a incidência de teletrabalho tem um peso pesado, tem um peso significativo para as mulheres que passam a conciliar não só o horário de trabalho, como muitas vezes tomar conta e o cuidado à família de crianças mais pequenas. Há uma segunda dimensão que é a dimensão dos rendimentos, que também tem vindo a ser discutido nesta Assembleia da República e que também tem um viés geracional, ou seja, percebemos que nas últimas 2 décadas os mais jovens, quando entram no mercado de trabalho, tendem a ter rendimentos mais baixos, ou seja, no coorte mais baixo o salário entre os 18 e os 24 aproxima-se muito do salário mínimo nacional, apesar de termos uma geração mais qualificada e, na verdade, quando olhamos para todo o grupo dos licenciados, percebemos que o salário médio caiu entre 2010 e 2018 cerca de 17% e isto deve-se à entrada dos licenciados no mercado de trabalho com salários mais baixos. E, portanto,
percebemos também que esta desvalorização salarial ou estagnação salarial nas últimas décadas leva a decisões sucessivas de adiamento de ter o primeiro filho, o que depois cria um horizonte mais curto para vir a ter uma família mais alargada. E temos uma segunda dimensão, que é a questão da migração nas idades mais jovens, ou seja, nós hoje temos um conjunto significativo de jovens qualificados que entendem que não encontram remuneração, rendimentos para aquilo que são as suas expectativas e, portanto, migram exatamente no período, na idade fértil, que cria, obviamente, uma contração das taxas brutas de natalidade. Vou tentar acelerar. Discutimos depois, obviamente, também as políticas de apoio, licenças parentais, fizemos algumas comparações em espaço internacional, talvez não o suficiente. Tivemos uma discussão que, creio eu, terá dado frutos imediatamente, que foi a discussão sobre o apoio às creches, que é uma das dimensões que as famílias mais se queixam por ser um impacto significativo nesta geração que tem salários mais baixos e alguma precariedade laboral e que, portanto, é um esforço significativo para as famílias, aquilo que são as prestações financeiras das creches. O combate à pobreza, que teve também já no plano estratégico de combate à pobreza uma dimensão significativa. Sabemos que as crianças têm uma taxa de pobreza acima do conjunto da população e, portanto, vêm de famílias particularmente empobrecidas, famílias monoparentais ou famílias que têm mais de 3 filhos, são particularmente castigadas pela pobreza e, portanto, esta nova prestação às famílias será uma dimensão importante. E depois uma última questão que surgiu ao longo dos últimos 5 ou 6 anos, que é as dificuldades de acesso à habitação e o aumento significativo dos custos da habitação nas gerações mais jovens. Há aqui uma decalagem geracional também muito importante. Quem entra no mercado de habitação nos últimos 10 anos tem custos muito significativos na comparação até com rendimentos semelhantes com quem entrou antes. E, portanto, há aqui uma presença forte da questão habitacional naquilo que são as escolhas das famílias em matéria de natalidade. E termino. Fica, obviamente, à disposição dos senhores deputados para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada, doutora Ana Drago. Depois, no final, ainda tem uma intervenção de 15 minutos, portanto, onde pode continuar, eventualmente, a explanar, respondendo às questões que lhe irão agora ser colocadas pelos senhores deputados dos grupos parlamentares, que têm cada um 5 minutos. Começo pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, o senhor deputado Sérgio Marti. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu começava por cumprimentar os ilustres convidados, Dr. Francisco Assis, Presidente do SES, doutora Ana Drago, conselheira e também relatora deste parecer, que suponho que já está editado também em livro, ainda não o conseguimos, enfim, espero poder comprá-lo ou adquiri-lo ontem. Já? Então, muito obrigado, fico satisfeito. E, sobretudo, por esta excelente apresentação, que, dado o tempo limite de tempo que teve, foi e tocou, acho que, os assuntos excepcionais. Aliás, importantes. Para dizer que só damos este parecer sobre natalidade por vários motivos. O primeiro dos quais é provido onde vem. É provido do Conselho Económico e Social, por ser da iniciativa do Conselho Económico e Social, que é um órgão, obviamente, com prestígio, com idoneidade, com a credibilidade que todos reconhecem na sociedade portuguesa e que foi elaborado, segundo sei, com bastante participação, com audições de especialistas, com representações de associações, enfim, da área social, etc. E, portanto, aborda também um tema fulcral, natalidade, neste caso uma baixa natalidade, infelizmente, que é, enfim, importantíssimo e que terá repercussões no futuro de todos nós, como coletivo, como país, como sociedade, como povo. E aquilo que surge logo de imediato é os impactos que isto poderá ter, que a baixa natalidade poderá ter, no nosso Estado Social, desde logo, não só no Serviço Nacional de Saúde, mas também no próprio, na própria Segurança Social e dentro da Segurança Social o regime previdencial, porque é fundamental nós mantemos este regime de repartição pública, universal e solidário e com os dados que temos, eu estive à procura dos dados, enfim, das previsões demográficas conhecidas, não são nada animadoras. Nós somos um país dos mais envelhecidos da Europa, quiçá até do mundo, e a perder gradualmente população. Nós perderemos cerca de 2 milhões da população em poucos anos.
E daí que, não sendo um perito no assunto, acho que a natalidade é uma das vias para contrariar esta perda de população e para assegurar também a renovação geracional que está. A taxa, o índice é muito abaixo daquilo que seria, eu não tenho agora de cor, mas daquilo que seria necessário para, pelo menos assegurar a renovação, já não digo recuperar. Daí que o parecer apresenta uma profunda reflexão sobre esta situação, sobre o seu diagnóstico e faz uma série de recomendações que eu cito rapidamente. Portanto, atuar na área do mercado de trabalho, na promoção do trabalho digno, como referiu, na valorização salarial, na conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, que eu acho que é uma das áreas fundamentais, é esta, talvez. A desigualdade de género, sobretudo em questões salariais, que persiste teimosamente em se manter, até nas próprias convenções coletivas. Quem se der ao trabalho de verificar as convenções coletivas vê que há uma maneira disfarçada dessa desigualdade salarial a estar, que é duas categorias profissionais diferentes que fazem exatamente a mesma coisa, só têm designação diferente, mas uma tem um salário inferior e é no salário inferior que estão normalmente colocadas as mulheres. E isto persiste há bem poucos anos, já há 3, 4 anos, num grande setor da nossa atividade económica, que foi o vestuário e calçado, que se conseguiu finalmente acabar com essa desigualdade. As licenças parentais, garantir o reforço destes direitos, as prestações sociais também, o combate à pobreza, a gratuidade progressiva das creches e o reforço do acesso ao abono de família, a educação, a habitação, etc. São tudo áreas que, portanto, vêm nas vossas recomendações. E assim, tendo em conta que já foram tomadas várias medidas pelo Governo, nomeadamente o limite da atualização das rendas, porque também falam no mercado de arrendamento e da habitação, isto é importante, a gratuidade progressiva das creches, começam, portanto, para as crianças nascidas após 1 de setembro de 2022, o abono de família e a garantia para a infância também com uma nova prestação complementar de mais 100 euros por mês para crianças e jovens em riscos de pobreza, o reforço faseado deste abono que está em curso e ainda as propostas que estão consignadas na Agenda do Trabalho Digno, que passaram pelo Conselho Económico e Social, aliás, pela CPCS, foram discutidas ainda na anterior legislatura e que também prevê a valorização dos jovens no mercado de trabalho, que é importante. O recente acordo do médio prazo para a melhoria dos rendimentos, salários de competitividade, que traz medidas tendentes à autonomização dos jovens, apoios a contratos, a contratação de jovens qualificados e também do IRS jovem, que tem 50% no primeiro ano, 40, 30, 30, 20, em termos de descontos, em termos de IRS, que é importante. E, desculpem, apesar de estar aqui mais para vos ouvir e para ficar mais conhecedor do parecer do que fazer uma pergunta, gostaria de saber da vossa opinião se acham que estas medidas que estão em curso, implementadas pelo Governo e as que estão consignadas também nestes dois instrumentos que referi, estão ou não em linha de conta com aquilo que são as vossas recomendações e se vão no bom sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Sérgio Monte, que eu pus em Marte. As minhas desculpas. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PST, Sr. Deputado Coordenador Nuno Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a si, cumprimentar o Conselho Económico e Social, na pessoa do Dr. Francisco Assis, e também agradecer muitos esclarecimentos prestados pela Dra. Ana Drago, e cumprimentar naturalmente os seus deputados. Este tema que nos trouxe é um tema que merece naturalmente um tratamento que nós conseguimos compreender, que não é um tratamento, pelo menos do ponto de vista dos decisores políticos, que para já possa ter efeitos a curto prazo. Portanto, estamos sempre a falar de políticas que têm que ser aplicadas, ainda que talvez já com algum caráter de urgência face ao inverno demográfico que nós vivemos, mas que tem que haver resiliência no que diz respeito a algumas delas para que se consiga ver efeitos a médio e longo prazo. E, de facto, às vezes a nossa democracia e as democracias às vezes nem sempre conseguem tratar de temas a médio e longo prazo e, portanto, o primeiro elogio que vai naturalmente à promoção deste estudo é, de facto, permitir que tragam ao Parlamento esta matéria porque é fundamental discuti-la. Dentro das questões que aqui foram colocadas, há algumas que, enfim, estão até a ter aqui algum tratamento a nível não só daquilo que é a discussão em sede do Orçamento de Estado, e não é apenas deste, têm sido tratadas em diversos outros, mas também a nível de algumas iniciativas legislativas que nós temos trabalhado aqui no Parlamento.
E íamos entrar, em primeiro lugar, aqui numa questão muito concreta da parentalidade, e aqui era tentar perceber se o movimento legislativo que se está a perspectivar, que ainda não está consubstanciado na discussão que está a ocorrer em sede da Agenda de Trabalho Digno, se consideram que é um movimento legislativo adequado, ou se até podem entrar numa questão mais concreta, se acham que é o arranque de algo que deve ser trabalhado mais para o futuro, ou se eventualmente ele poderá ser mais, poderá ser suficiente. E neste tema, pelo menos em particular, a capacidade de concretização no que diz respeito àquilo que é não só a qualidade da medida, mas mesmo a quantidade da medida, era importante para que o Parlamento pudesse aproveitar essa oportunidade, uma vez que está a discuti-la agora. A segunda questão que naturalmente registámos é a questão do rendimento, que é muito importante daquilo que efetivamente detectámos da parte do estudo que foi feito. E aqui verificamos que há duas situações. Uma, que são as condições para aumentar o rendimento, que em Portugal é estruturalmente baixo comparado com outros países. E este é um fenómeno que não é só um fenómeno português, mas percebe-se que há especificidades do fenómeno português e uma delas é, de facto, o rendimento que aqui mencionaram. Portanto, aquilo que pode ser feito do ponto de vista fiscal e que, de resto, o PSD também procura verter nas suas propostas, mesmo em sede de Orçamento de Estado, como a nível do IRS, como a nível das creches, que permitem um aumento do rendimento disponível, é uma das medidas que pode ser feita, mas depois há outra que tem que ser trabalhada da parte daquilo que é o mercado de trabalho, como aqui mencionou, e aqui era importante percebermos que, de facto, também não estamos a falar daquilo que é alguma alteração daquilo que é a nossa economia, e se isso não liga profundamente àquilo que é a oportunidade de procurarmos fazer algumas reformas que permitam que se mude aquilo que é a característica produtiva da nossa economia, que infelizmente ainda assenta muito em alguns salários baixos. Se este não é, de facto, também um momento em que nós possamos protagonizar essas reformas, considerando até a estabilidade governativa que neste momento existe, e se ela não é de aproveitar para provocar algumas reformas na economia, enfim, depois cada um terá a sua visão, mas se de facto não se verifica a necessidade de fazer reformas que permitam de facto alterar o nosso sistema produtivo, podemos falar de custo de contexto, podemos falar de muitas situações, não vou procurar entrar em nenhuma questão em concreto, mas se de facto as reformas não são aqui necessárias para alterar esse aspecto. E depois na outra situação que mencionou, que registámos no respeito à migração, que são precisamente as saídas, ou seja, esta capacidade de fixar a população. E aqui entraríamos em duas dimensões. Na primeira, que é naquilo que são as diferenças a nível nacional. Ou seja, nós temos um contexto de diminuição de população que é muito mais agravado no interior. E se, efetivamente, naquilo que são os caráteres de recomendação, não devemos ter uma diferenciação de políticas que permitam, em primeiro lugar, começar a ajudar a fixar mais população no interior, e se eventualmente essas mesmas medidas não podem ser coincidentes com a capacidade de conseguir atrair a população jovem de mão de obra qualificada, que em regra consegue fixar-se no interior e até em regime de teletrabalho, e se de facto nós não podemos criar aqui algum tipo de incentivos que são positivamente discriminados para o interior, no sentido de que a população jovem de mão de obra qualificada que possamos atrair, tentar direcioná-la para o interior do país e assim combater dois efeitos. Não só o efeito do inverno demográfico, mas também o efeito de despovoamento que infelizmente existimos no nosso país, particularmente no interior. Muito rapidamente, só para terminar, este facto de termos aqui uma perspectiva de, em 25 anos, podemos vir a ter uma redução de 2 milhões de euros da população, se para além do efeito que aqui mencionou para as contribuições da Segurança Social, se eventualmente avaliaram outros, como por exemplo um tema muito pertinente que sempre falamos, que é a nossa dívida, a dívida do PIB, não é? E se isso eventualmente foi abordado, porque a dívida do PIB vai pesar muito mais se a nossa população for muito menos. E, portanto, se é possível também dar alguma perspectiva daquilo que foi essa realização a nível das consequências para além daquelas da Segurança Social, como estas referentes à dívida do PIB. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Coordenador Jorge Galvez. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dr. Francisco Assis, Presidente da SES, Dra. Ana Drago, Conselheira Relatora do Parecer, os meus cumprimentos. Antes de mais, para além de apresentar os meus cumprimentos, quero agradecer o trabalho meritoso que vieram hoje apresentar à Casa da Democracia
e que nos demonstra uma vez mais a necessidade de serem reforçadas as políticas de apoio à família e dos direitos parentais, assim como a melhoria dos salários e do acesso à habitação, para alterar a problemática da natalidade em Portugal, uma das mais baixas na Europa. Eu gostaria de, antes de vos deixar as questões, falar num aspecto que me parece fundamental. Um dos graves problemas da natalidade é um problema que se prende com a própria vida da mãe. Uma mãe que se levanta às 6 horas da manhã para ir entregar uma criança na creche às 7, para ir trabalhar, para sair do emprego às 6 ou às 7, voltar a casa, voltar à creche para ir buscar a criança, dar-lhe de comer e pôr lá a dormir, eu pergunto que tipo de relacionamento é este entre uma mãe e uma criança. Ou seja, nos primeiros anos de idade da criança, o contacto entre a mãe e a criança é mínimo. Mesmo sabendo que o próprio pai tem também a obrigação de acompanhar a mãe em todos estes processos, eu julgo que isto é um desincentivo à natalidade. E depois deste ponto mais ou menos falado, eu gostaria de deixar as seguintes questões. Na sequência da vossa recomendação de revisão de política das licenças parentais, de que forma concreta entendem que deve ser feito o reforço e a garantia do cumprimento dos direitos de parentalidade no nosso país? Segunda questão. O diploma do Governo que aprovou a gratuitidade progressiva das creches acautela suficientemente a defesa da necessidade de ser melhorada a oferta e o acesso aos serviços de apoio à criança? E terceira questão. A redução da natalidade, os baixos salários, o elevado preço das creches e o difícil acesso à habitação foram identificados como sendo os principais motivos para a redução da natalidade. Se estes dados se mantiverem estáticos, sabem informar-nos qual a projeção nacional de índice de nascimentos para a próxima década em Portugal? Deixo estas questões e muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Temos agora, em nome do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Coordenador Rui Rocha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Francisco Assis, a Sra. Ana Drago e os restantes deputados. Eu faria 2 ou 3 sublinhados relativamente àquilo que foi o conteúdo da apresentação feita. Eu creio que nós temos um problema de solidariedade intergeracional em Portugal e muitas vezes a questão da solidariedade intergeracional é colocada apenas com um único sentido e que é genericamente feita e posta sobre a mesa no que diz respeito à garantia dos direitos daqueles que já fizeram o seu percurso de vida, que já estão no momento em que já se reformaram, têm as suas pensões. Isso é, obviamente, uma garantia de direitos que tem que preocupar-nos a todos, porque há um compromisso nesse sentido. Mas a solidariedade intergeracional no que diz respeito às oportunidades que o país proporciona aos jovens não tem estado tanto sobre a mesa ou tem sido menos conseguida, diria assim. Porque, como referiram, por um lado temos a questão de salários baixos, mesmo quando estamos a falar de pessoas qualificadas, por outro lado estamos a falar de precariedade e isso há de ter alguma coisa a ver com a própria concepção do sistema laboral e, portanto, da maior rigidez que existe ou da maior flexibilidade que existe para determinadas circunstâncias e, portanto, já para não falar daquilo que são as projeções que se fazem relativamente à expectativa das pensões daqueles que agora entram no mercado de trabalho e que
o horizonte que se lhes depara um dia que queiram reformar-se em Portugal é também relativamente sombrio, pelo menos de acordo com estudos como o Aging Report mais recente, etc. E, portanto, eu acho que há aqui uma dimensão de solidariedade intergeracional no sentido dos jovens que tem falhado relativamente, de forma relativamente importante em Portugal. Depois, há também uma questão de saldos migratórios, o que é também muito relevante, é que muitas vezes os saldos migratórios não chega a olhar para os que entram, o número total dos que entram e dos que saem. É que muitas vezes os que saem são pessoas qualificadas, com expectativa de salários mais altos, e muitas vezes também os que entram são pessoas menos qualificadas e, portanto, com expectativa de atingirem salários mais baixos. Portanto, o gap que se forma, do ponto de vista da expectativa futura de subida de salários, é relativamente aprofundado ainda por esta característica. E depois eu acho que há também uma preocupação que todos devíamos ter, creio que todos concordaremos, quase todos pelo menos, que uma das formas que nós temos de resolver uma parte do problema demográfico que temos é com imigração, imigração, a vinda de pessoas que possam integrar a nossa sociedade, que possam contribuir para a nossa sociedade. Ora, é muito importante que se tenha muito cuidado com dois discursos que são dois discursos, desde logo, inaceitáveis, mas também não são discursos sequer inteligentes daquilo que é o futuro do país. Por um lado, o discurso daqueles que dizem, e eu vou simplificar, os estrangeiros, os imigrantes, vêm para tirar os nossos empregos. Isso é um discurso, desde logo, inaceitável, mas é também um discurso estúpido do ponto de vista dos interesses do país. Mas também um discurso que diz não isto, e que diz uma outra coisa, que é os imigrantes vêm para baixar os nossos salários, é igualmente um discurso inaceitável e é igualmente um discurso pouco sensato do ponto de vista dos interesses do país. E, portanto, eu creio que seria muito importante que, das evidências que existem sobre a necessidade de termos e de recebermos imigrantes, como eu digo, contribuam para o nosso futuro enquanto sociedade, que tivéssemos de facto um discurso que fosse coincidente, primeiro com as questões, obviamente, de dignidade humana e depois com aquilo que é o interesse do próprio país. Por último, eu olhando para todas as medidas, eu acho que as medidas, enfim, as indicações que são dadas sobre medidas, sobre abordagens possíveis, parecem-me todas elas genericamente corretas, ou seja, claro que é preciso criar condições para a parentalidade, claro que é preciso criar condições para a dignidade no trabalho, todas essas me parecem absolutamente sensatas. Acho que há um problema anterior, que é o problema do crescimento do país. Eu penso que o Dr. Francisco Assis o referiu há não muito tempo sobre ser esse o ponto principal sobre o qual nos deveríamos debruçar e, portanto, gostaria de ouvi-los sobre as estratégias possíveis para que o país possa crescer, porque, na verdade, se não houver crescimento, não há rendimento para distribuir, não há solução demográfica, não há imigrantes que queiram vir para Portugal ou haverá menos e, portanto, tudo isso será muito mais complicado, sendo já uma situação extremamente complicada aquela que temos hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Rui Rocha. Agora a próxima intervenção é do Grupo Parlamentar do PCP, com o Sr. Deputado Vice-Presidente Alfredo Maia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, a Sra. Conselheira Relatora, e começo por saudar a iniciativa da elaboração deste relatório, que constitui desde logo uma ferramenta importante, até disponível para os grupos parlamentares desenvolverem a sua atividade e completarem as suas análises. Eu creio que um dos aspectos a salientar ou entre os vários aspectos a salientar deste relatório está desde logo a evidente relação entre o adiamento da decisão de ter filhos, muito expressiva nas mulheres, mas também nos homens,
uma relação também com a precariedade das relações de trabalho. Calculo que nas múltiplas dimensões da precariedade, e não apenas quanto à natureza do vínculo, à sua duração, etc. E uma relação também muito evidente com os baixos salários, mesmo em relação, como aliás enfatiza o relatório e a senhora relatora enfatizou, mesmo em relação aos jovens mais escolarizados. Não é? Que de facto tem vindo a diminuir drasticamente e mesmo na administração pública, um jovem que é recrutado como técnico superior, hoje em dia, nas condições em vigor, ele entra com 1.200 euros em líquidos e assim há de permanecer muito tempo, simplesmente porque não tem perspectivas de carreira para evolução. Naturalmente que o efeito de contaminação na atividade privada é manifesto, porque também na atividade privada os jovens mais escolarizados e mesmo ao nível da licenciatura têm vindo a ver os seus salários de facto degradados e com pouca expectativa de evolução. Um outro aspecto que creio importante salientar tem a ver com a falta, ou pelo menos a insuficiência de equipamentos de apoio à família, designadamente as creches e jardins de infância, e eu gostaria de salientar a propósito que encaramos as creches e os jardins de infância não como meros equipamentos de guarda, que não são nem podem ser, esse é um modelo do passado. E de salientar também que o PCP tem insistido na defesa de uma rede pública de creches e jardins de infância, rede pública essa que, por definição, deve ser assegurada pelo Estado. Objetivo este que, enfim, o Governo e a maioria socialista sistematicamente têm barrado e preferindo outras opções. Em relação às recomendações plasmadas neste relatório, gostaria de salientar alguns aspectos essenciais. Desde logo a questão da qualidade do emprego, do combate à precariedade, a valorização salarial e a valorização da carreira. Pois bem, aqui em relação a este aspecto importa salientar a importância decisiva, por um lado, do aumento geral dos salários, a começar pelo salário mínimo nacional, objetivo em que continuamos empenhados, e amanhã mesmo vai a plenário uma nova proposta do PCP sobre esta matéria, mas também de verdadeiros incentivos à negociação coletiva. Quer dizer, não vale a pena o Governo vir dizer que permeia as empresas que aumentem os salários dos seus trabalhadores se não remover de uma vez por todas o obstáculo essencial que subsiste no quadro juslaboral e que tem a ver designadamente com o regime da caducidade das convenções coletivas de trabalho, que são um instrumento de pura chantagem das empresas, dos empregadores, das respectivas associações sobre os sindicatos. E, portanto, sem a reativação de facto e genuína da negociação coletiva, não há valorização de carreiras à vista, não há valorização de salários possível. Já agora, em relação a um outro aspecto que é aqui referido e bem, e que tem a ver com o problema da desregulação geral dos horários de trabalho, salientar, em primeiro lugar, o objetivo do estabelecimento da jornada de 35 horas de trabalho para todos os trabalhadores, e também salientar a importância de combater o recurso sistemático em muitas empresas e setores ao regime de elaboração, aos regimes de elaboração contínua, de trabalho por turnos e de banco de horas, né, que contribuem para acentuar um dos problemas que já aqui foi enfatizado, que é o tempo útil que os pais têm disponível para com os seus filhos.
E, portanto, Senhor creio deputado, que era e concluirei, Sra. Presidente, portanto, é um aspecto que nós gostaríamos de salientar. Já agora, um outro que acompanhamos, como sabem, é a universalidade do abono de família e já agora, para terminar mesmo, em relação à aposta no interior despovoado, salientar que para além da criação de emprego, para além da instalação da empresa, a criação de emprego, e designadamente qualificado, é importante repor também os serviços públicos, as unidades de saúde, as escolas, os correios, porque sem isso não há ninguém que se fixe no interior. Deputado. Muito obrigado, disse. Para uma última intervenção, temos o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Coordenador José Moura Soeiro. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, saudar o parecer do SES sobre a natalidade em Portugal. Ao contrário do deputado Sérgio Monte, nós recebemos o livro impresso, acho que foi distribuído pelos vários grupos parlamentares. É um contributo muito útil para o debate. Não estive presente, mas ouvi online a intervenção da relatora Ana Drago, da conselheira Ana Drago, relatora deste parecer, e queria comentar alguns dos aspectos que foram sublinhados e também fazer algumas perguntas. Primeiro, foi sublinhada a importância da precariedade e da dimensão geracional da precarização para compreendermos também as disparidades entre a fecundidade desejada e a fecundidade realizada, ou seja, as dificuldades em concretizar os projetos de parentalidade. Falou também da questão das desigualdades de género e da compressão dos rendimentos nos mais jovens, nomeadamente mais qualificados. A Iniciativa Liberal usou aqui a palavra rigidez, creio que não existe possibilidade de argumentar pela rigidez do mercado de trabalho em Portugal. Temos um problema de precariedade que tem um efeito forte na concretização destes projetos de parentalidade e um efeito forte também na segurança social, porque a precariedade e particularmente a informalidade, veja-se o que acontece em setores como a restauração, turismo, agricultura, veja-se o que acontece com técnicas de precarização do tipo da uberização, que ao excluir segmentos da força de trabalho das relações enquadradas por um contrato, está também a enfraquecer a segurança social. E creio que nós não devemos pôr em causa a solidariedade intergeracional e o sistema de repartição que temos. Devemos garantir a inclusão de toda a gente nesse sistema. Mas a precariedade afeta também outras dimensões que são referidas no parecer. Quando nós regulamos horários, quando nós definimos licenças, quem estiver numa situação de informalidade ou de precariedade extrema não é sequer abrangido por essas formas de regulação. E, portanto, nós estamos frequentemente a discutir a legislação laboral, sabendo que há uma parte importante da força de trabalho à qual a legislação laboral não se aplica. Isso é dramático. E é dramático também sabermos que a precarização afeta o poder coletivo dos trabalhadores para negociarem essas próprias condições. E isto tem que ver com, ou ajuda a explicar também a compressão de rendimentos nas gerações mais jovens, onde existe maior desarticulação das formas de organização de voz coletiva e, portanto, com efeitos na compressão dos rendimentos, e tem também impactos, naturalmente, no próprio financiamento e na sustentabilidade da segurança social, que não está em causa no curto prazo, apesar das contas hilariantes que esta Comissão chegou a receber em setembro. Mas uma segunda dimensão que gostava que pudesse ser desenvolvida, eventualmente, se quer a relatora do parecer, quer o Presidente do SES, eventualmente quiserem, tem a ver com o que a doutora Ana Drago aqui chamou as políticas de apoio, particularmente com duas dimensões. Há muitas propostas muito positivas e com as quais nós nos identificamos totalmente no parecer, mas eu gostava de sublinhar a importância de constar do parecer a expressão cuidados públicos e cobertura pública de cuidados para a infância. Porque nós não temos cuidados públicos para a infância em Portugal. E nós não temos nenhuma cobertura pública dos cuidados para a infância. O que nós temos é um modelo em que a ação social foi remetida para o campo
da sociedade civil organizada e em que, portanto, o Estado financia, através de acordos de cooperação, instituições do chamado setor social privado ou do setor privado não lucrativo. E, portanto, realmente, haver uma cobertura pública de creches, que não existe, haver a possibilidade agora que se está a avançar, e muito bem, na gratuitidade das creches, de se poder avançar também com a provisão pública, pelo menos parcial, pelo menos quebrando o monopólio do modelo que existe dos cuidados às crianças, parece-nos que é muito importante. E também que este parecer inclua e incorpore um debate que tem havido em muitos outros campos, nomeadamente nas reuniões dos especialistas em estatística nacional, da contabilização, da consideração e da valorização do trabalho não pago de cuidados, que está na origem também de uma das formas mais brutais da desigualdade de género. E, finalmente, e com isto termino, penso que a questão da habitação, que foi aqui justamente sublinhada, é hoje totalmente central. Sei que a doutora Ana Draga, até pelas suas investigações que tem realizado sobre este aspecto, certamente também atribuirá essa centralidade. Recentemente saiu na imprensa que entre 2010 e 2022 aumentou quase 80% o preço da habitação. É absolutamente incomportável, estou mesmo a terminar. E se nós falamos de rendimentos disponíveis, quando falamos de pobreza e do aumento da pobreza, quando falamos de projetos de vida, a habitação é absolutamente central. Eu creio que hoje a habitação é provavelmente o problema mais importante que nós enfrentamos, mesmo quando falamos de rendimentos, de pobreza e de trabalho. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. E para uma intervenção final de 15 minutos, dou a palavra ao Sr. Francisco Assis e à Sra. Ana Drago. Muito obrigado. Uma vez mais, usarei só 2, 3 minutos. A doutora Ana Drago depois responderá às questões. Primeiro, para agradecer o vosso contributo e a atenção que dedicaram ao nosso documento, porque o leram exaustivamente e fizeram leituras bastante interessantes do mesmo. Queria só salientar duas coisas. Primeiro, que este documento foi um documento, porque há pouco esqueci-me de referir isso, foi um documento que foi não apenas muito participado no seu processo de elaboração, como foi depois objeto de uma grande discussão no interior do Conselho Económico e Social. Nós temos um plenário com 76 elementos que representam vários segmentos da sociedade portuguesa e, portanto, estes nossos documentos são documentos que depois são objeto da apreciação, discussão e votação no plenário e houve um grande consenso em torno deste documento. Um consenso muito, muito amplo, que não foi fácil de alcançar. Numa primeira fase havia posições muito diversas, mas nós fizemos um trabalho bastante profundo e aqui quero salientar, há pouco também não o referi devidamente, o grande empenhamento da doutora Ana Drago, que foi absolutamente essencial, não apenas na produção do parecer, mas também depois no esforço, tendo em vista a obtenção de um consenso muito vasto. O que aqui está foi muito consensual no Conselho Económico e Social e, de certa maneira, nessa perspectiva, representará um pensamento largamente partilhado nesse âmbito. Sendo certo que, evidentemente, nós sempre deixamos claro, quando falamos em nome do Conselho Económico e Social, que nós somos um órgão consultivo. A prevalência absoluta é do Parlamento e é do Governo, quando é o caso, e até do Parlamento no limite. Somos profundamente parlamentaristas e no caso de nós dois, então é que não há dúvida absolutamente nenhuma. Mas, de qualquer maneira, há este consenso. Isso foi importante referir que houve este consenso, a votação final já não me recordo exatamente qual foi, mas foi um consenso muito grande que se alcançou. Em segundo lugar, em relação aos alguns temas que aqui foram colocados, e evidentemente nós, enquanto nas funções que estamos presentemente a desempenhar, não vamos agora fazer aqui considerações sobre decisões políticas em concreto, sejam elas do Governo ou das oposições, cada um de nós tem a sua própria apreciação, naturalmente, acerca das mesmas. Há uma coisa que temos a certeza, ninguém está totalmente certo e ninguém está totalmente errado, e há aqui muitas coisas úteis que foram ditas por todas as pessoas que tiveram oportunidade de fazer intervenções, e eu reconheci muitas das considerações que aqui foram feitas de todos os lados. Agora, nossas preocupações, pareceres que vamos fazer num futuro próximo,
temas escolhidos. Primeiro, um que está em curso, que é o da produtividade, portanto, respondendo à questão do crescimento económico. E a da produtividade envolve todas as dimensões. Envolve uma dimensão económica, envolve uma dimensão social, evidentemente, não é só... Porque envolve várias dimensões e, portanto, está lá total como neste parecer, está praticamente tudo. Quando estávamos a discutir isto, chegámos à conclusão de que isto remete praticamente para todos os grandes assuntos que se colocam hoje a qualquer sociedade contemporânea, e no nosso caso específico à sociedade portuguesa. Também quando estamos a discutir a produtividade está lá tudo. Nós tivemos a oportunidade, aliás, de promover uma conferência aqui há 15 dias atrás, que durou um dia inteiro, com personalidades que representam vários pontos de vista da sociedade portuguesa sobre a questão da produtividade, que decorreu no ISCTED, foi muito participada, foi de alto nível, aliás, foi das boas conferências que nós promovemos até à data, e estamos agora a entrar na fase final de elaboração do parecer, e dentro de pouco tempo também voltaremos aqui e enviaremos também o parecer, o relatório final sobre a produtividade. Mas o outro tema é precisamente o tema das migrações, que também já aqui foi falado. É uma prioridade para o próximo ano. A doutora Ana Drago vai ter que assumir, aliás, essa responsabilidade também, se é que é uma questão que vamos ter que negociar, mas vamos fazer um sobre as migrações, porque evidentemente essa é uma questão central e vai se tornar, estou convencido eu, nos próximos meses uma questão central na Europa, porque dadas até algumas ocorrências recentes na Europa, e nós em Portugal temos que ter noção disso. Evidentemente que nós precisamos de população migrante e temos que ter uma política de migração que deve corresponder. Primeiro, devemos fazer um esforço que seja o mais consensual possível, daquelas matérias em que devemos fazê-lo. E, em segundo lugar, que seja, evidentemente, uma política de acordo com os nossos princípios fundamentais de hospitalidade e de humanitarismo e de respeito pela dignidade das pessoas, que tem que ser o valor essencial aqui em questão. E depois, um segundo aspecto, evidentemente, que tem que haver regras, porque isso existe em todos os países do mundo, por todas as razões, senão seria impossível. Por isso mesmo, temos que ter algum cuidado na abordagem desses assuntos. Portanto, isto significa que os temas que nós estamos a abordar são precisamente mais ou menos aqueles temas que também aqui foram colocados como temas centrais. Qual é a nossa, digo sempre, qual é a nossa vantagem? É que nem temos que decidir, nem temos que contestar as decisões. Não é? É uma grande vantagem em relação a quem governa e a quem está na oposição, porque não temos que decidir. Nós temos que fazer análises e apresentar várias propostas, a convênio aqui há propostas. Há aqui atenção que isto tem uma linha de orientação. Não há aqui, a nossa preocupação também é fazer um documento com uma determinada linha de orientação. Não há aqui não são propostas avulsas, não é que um conjunto de propostas sem conexão entre elas que nós precisamos como solução. Não, houve aqui uma preocupação de haver e haverá em todos eles algum risco nisso, mas de qualquer maneira o risco é sempre minorado pela circunstância de haver um consenso prévio. Sem consenso não é possível avançar com soluções. E dito isto, a doutora Ana Drago terá agora 10 minutos para responder às questões que foram colocadas. É assim, não é? Posso, Sr. Presidente? Muito obrigada. Como dizer isto? O meu papel neste relatório foi um papel fundamental de coordenação, embora com várias horas de facto de trabalho para tentar conjugar os diferentes contributos que chegaram até nós e coordenar o trabalho das diferentes organizações. Eu creio que foi um processo muitíssimo positivo, como calculam. Eu acho que as diferentes organizações do Conselho Económico e Social partilham uma preocupação genuína com a questão da natalidade e o que é que ela significa para o futuro do país, e com a percepção de que nas novas gerações há obstáculos significativos para que as famílias possam realizar aquilo que são os seus sonhos em matéria de parentalidade, mas obviamente há leituras diferentes sobre como se pode fazer este caminho. Apesar de tudo, eu creio que no trabalho continuado houve uma generosidade significativa de organizações e de pessoas, enfim, que têm agendas complicadas e vários afazeres, em contribuir para isto, e se não me engano, no processo de decisão, o relatório foi aprovado com 2 abstenções, creio eu, da CGTP e da CIP. Já não terem sido votos contra, eu creio que mostrou que, apesar de tudo, foi um processo que conseguiu, enfim, conjugar talvez o melhor de nós na fabricação deste relatório. Exatamente. Com o mesmo voto. Depois, obviamente que houve aqui um conjunto de matérias e de questões que foram colocadas que ficam um pouco fora do âmbito do relatório, em relação às quais eu teria o maior gosto de dar a minha opinião pessoal, mas
creio que não o devo fazer, não é o meu papel aqui, o meu papel é de coordenação da feitura deste relatório. E, portanto, eu gostaria só de dar algumas respostas breves às múltiplas questões que aqui trouxeram e que eu acho que são todas relevantes para o debate da natalidade. Uma das coisas que guiou o grupo de trabalho foi a percepção de que não há uma política milagrosa que vá resolver aquilo que tem sido o nosso inverno demográfico. Nós precisamos é de conseguir uma articulação política boa que responda a diferentes políticas setoriais que sucessivamente nós vamos percebendo em estudos internacionais e no contexto português que colocam desafios às novas gerações nas suas formas de constituição de família. Uma das matérias de facto significativa é como é que nós olhamos para as formas de integração no mercado de trabalho, como é que nós trabalhamos com o mercado de trabalho cada vez mais segmentado, com dimensões de informalidade e que, na verdade, têm implicado esta corrente de precarização ao longo das últimas 2 décadas, que eu creio que é uma evidência que vem dos dados estatísticos, não é uma opinião, é uma evidência que vem, de facto, dos dados estatísticos portugueses e ainda por cima em comparação com a União Europeia, que tem também conduzido, de alguma forma, à estagnação de rendimentos e, portanto, esta grande disparidade que acontece hoje em Portugal, que, quando os jovens mais qualificados entram dentro do mercado de trabalho, tendem a ter rendimentos bastante mais baixos em relação às gerações anteriores quando entraram no mercado de trabalho. É difícil resolver isto sem, de facto, olhar para o perfil da economia e aí tenho a total concordância com as diferentes bancadas aqui trouxeram. Quando nós olhamos para a economia portuguesa, em particular nos últimos 10 anos, nós vemos, de facto, o crescimento das novas formas de emprego nos setores que têm salários mais baixos, em particular, eu diria, o turismo, ou seja, alojamento e restauração, mas também quando nós olhamos para os serviços de apoio às empresas, percebemos que parte do trabalho nos serviços de apoio está muito ligado ao setor turístico, são empresas, recepcionistas, contabilistas, mas que estão muito ligados ao boom do turismo e que são, na repartição dos rendimentos, são os segmentos que têm salários mais baixos. O aumento do emprego nestes segmentos de salários mais baixos, de alguma forma, tem puxado os outros salários, tem estagnado os outros salários, mesmo na estrutura mais para cima. Isto tem sido estudado um pouco a nível internacional, ou seja, entre os setores estagnados ao nível da produtividade e os setores dinâmicos, quando o emprego aumenta nos setores estagnados, digamos que os setores mais dinâmicos ficam de alguma forma bloqueados na sua capacidade negocial. Há uma segunda evidência que tem a ver com a contratação coletiva, que temos vindo a discutir e que discutimos na última debate exatamente sobre produtividade. Creio eu mesmo que era a professora Maria Lourdes Rodrigues que o dizia. Um dos elementos que nós conhecemos de séries longas de evolução de produtividade entre as diferentes economias é a dimensão do salário, ela própria o dizia, ou seja, o salário é o melhor incentivo à capacidade de inovação e de produtividade das empresas e, portanto, está tudo aqui um bocadinho ligado. Como é que nós olhamos para o perfil da economia e como é que nós vemos que, com um perfil que se desqualificou e que perdeu capacidade produtiva por estar nos setores menos produtivos, gerou salários mais baixos e, portanto, menos atrativos para um conjunto de jovens que têm mais qualificações ou que têm maiores ambições salariais. E, portanto, eu diria que a questão salarial e a questão dos rendimentos é uma questão determinante. E quando nós olhamos também para os dados que temos, sabemos que entre 2002 e 2018 o peso dos salários no PIB caiu 15% e, portanto, há um problema de produtividade, há um problema do bolo, mas há um problema de repartição do bolo. E estou só a falar dos dados que temos. Há uma outra dimensão que é a questão da habitação à qual eu estou particularmente ligada e, portanto, se me pusessem a falar, eu ficava aqui 3 horas a discutir esta matéria, mas nós, de facto, hoje temos um mercado habitacional que está particularmente direcionado para procuras externas e, portanto, nós temos que ter cuidado com essas procuras externas. Não é uma maldade de quem tem propriedade habitacional, é uma tentativa de ir buscar rendimentos, uma vez que os rendimentos do trabalho estão, em certa medida, bloqueados na sua evolução e, portanto, quem tem propriedade habitacional, se puder, vai rentabilizá-la de uma outra forma e, portanto, vendendo ou alugando a segmentos que têm rendimentos noutros países e, portanto, mais elevados,
ou procurando alguma nova forma de rendimento no turismo. Isso aconteceu muito nas áreas metropolitanas. É uma questão que tem que ser resolvida rapidamente, porque senão eu creio que vai gerar situações particularmente graves para os mais jovens. É totalmente incomportável hoje, para os segmentos que estão hoje a entrar no mercado de trabalho, o nível de rendas que é hoje pedido nas grandes áreas metropolitanas. E, portanto, nós temos aqui, assim, um risco de qual é o rendimento disponível depois dos custos de habitação, que, apesar de ser, segundo as estatísticas, relativamente elevado, depois dos custos de habitação pode significar, de facto, uma queda na pobreza. Depois há uma outra questão que é a desarticulação dos horários e a questão da relação das famílias com os seus filhos. Eu creio que o Sr. Deputado Jorge Galveias tem razão quando diz que nós devemos caminhar para uma sociedade que permita alguma redução dos tempos de trabalho e, portanto, que permita aos trabalhadores ter um espaço na sua vida que se prende com a criação e usufruir das suas relações familiares. E isso deve ser feito, obviamente, para as mulheres que são particularmente castigadas por alguma desregulação, até pelas formas de inserção, eu diria, na indústria das limpezas ou com turnos e com horários, mas para homens e mulheres que permita equilibrar e permita aos homens que nos últimos tempos têm vindo até a assumir um número maior de licenças parentais, mas quando nós olhamos para a distribuição do trabalho de cuidado à família, ele continua muito a recair muito sobre as mulheres. Nós precisamos de discutir, e isso ficou no relatório, e o Presidente fez uma insistência nessa matéria. Há um desígnio de evolução civilizacional que tem a ver com a redução dos tempos de trabalho e é uma matéria que devemos olhar com cuidado o que é que isso significa para a economia e para a vida dos trabalhadores. E depois há uma última questão que eu queria trazer, que é, temos vindo a alguns precalços naquilo que são as políticas de criação de serviços de apoio às famílias, nomeadamente nas creches. Eu hoje vinha de caminho para aqui e vi a notícia da capa do Público, ou seja, está a haver alguma dificuldade de arranque em alguns destes processos, mas pensemos que eles estão de alguma forma a avançar. Mas o que nós percebemos em alguma comparação internacional é que Estados ou países que têm tradição de serviços públicos com infraestrutura pública em matéria de creches tendem a ter um aumento não só nas taxas de natalidade, porque elas significam um maior equilíbrio entre a articulação entre vida pessoal e trabalho e também um combate maior em relação à desigualdade de género no que tem a ver com os custos no tempo das mulheres em relação ao cuidado com a família. Dizendo isto, acho que é uma discussão para continuar e creio que estamos sempre disponíveis, obviamente, para continuar esta conversa, contribuir o melhor. Há muitas questões aqui que me colocaram em relação às quais eu não tenho resposta. Ou seja, nós não sabemos, isto não é uma equipa científica, foi um conjunto de boa vontades que recolheu aquilo que conseguiu. Acho que há muitas questões importantes aqui para perceber o que é que acontece com o interior, o que é que significa uma política económica desconcentrar, de facto, oportunidades de emprego e estruturação de um outro modelo de desenvolvimento, mas eu de facto não tenho a expertise para responder a isso, mas obviamente estamos sempre disponíveis para sempre que possível colaborar. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu pessoalmente era capaz de ficar aqui o resto do dia ouvi-los, de tal maneira são interessantes as vossas conclusões deste parecer sobre a natalidade em Portugal, que aliás toca muitos outros aspectos. É apenas lato sensu e municiar-nos com questões e argumentos que provavelmente, e falo por mim, não teríamos pensado. Daí que o nosso agradecimento muito melhorado ao Sr. Presidente do SES, Dr. Francisco Assis, à Dra. Ana Drago, sobretudo pelo entusiasmo que colocou e a alegria que colocou na apresentação deste parecer, que suponho que foi a mesma com que o elaborou. Muito obrigada e espero que voltem sempre. Muito obrigado.